Olá, pessoal, tudo bem? Bem, esse é mais um vídeo, certo? Que eu estou gravando aqui para vocês, referente ao meu estágio em educação infantil, certo? Ofertado aqui pela Uninter. Esse estágio, ele tem como tema o ensinando e aprendendo matemática de forma lúdica na educação infantil. Então, esse vídeo vai falar um pouquinho sobre os jogos, certo? Sobre a importância da inclusão dos jogos matemáticos na aprendizagem aí dessas crianças com relação à matemática. Bem, meu nome é Flávia, sou estudante do curso de Pedagogia, segunda licenciatura, e esse, certo, é o meu estágio em extensão, na forma de extensão da Uninter, sou estudante da Uninter, e devido à pandemia, nós estamos ofertando, certo, esses cursos na forma de extensão, que foi justamente a que eu escolhi, e a minha temática é essa abordagem dessa matemática lúdica. Então, hoje, nesse vídeo, nós vamos falar, certo, sobre os jogos matemáticos, jogos educativos, que se relacionam com a aprendizagem das crianças na educação infantil. E eu vou dar dicas também de algumas brincadeiras que pode ser aí aplicada nesse momento de pandemia com essas crianças. Então, esse estágio tem como público-alvo crianças da educação infantil, certo? De 4 a 5 anos de idade. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre os jogos educativos. Então, o que seriam esses jogos educativos? Observem que quando nós abordamos os assuntos que estão relacionados à educação infantil, né? Nós sabemos que se trata aí da faixa etária de 0 a 5 anos de idade. Então, quando a gente fala de educação infantil, a gente está falando daquela criança, é bom a gente ressaltar, a gente está falando daquela criança que vai de 0 a 5 anos de idade. Isso conforme, né, a definição da lei número 11.114. E que essa faixa etária, ela vai compreender justamente a primeira etapa da educação básica. Então, esse estágio que se refere à educação infantil é justamente a primeira etapa da educação básica, que volta-se àquela criança que está na faixa etária de 0 a 5 anos de idade. Então, a inserção da criança na instituição de educação infantil, ela representa aí uma das oportunidades dessa criança ampliar os seus conhecimentos nessa nova fase de vida. Então, ela vivencia aprendizagens inéditas que passam a compor seu universo, que envolve uma diversidade de relações e de atitudes, certo? Maneiras alternativas de comunicação entre as pessoas, o estabelecimento de regras e de limites e um conjunto de valores culturais. Ou seja, por isso que essa criança que está na educação infantil, certo? Essa inserção dessa criança na educação infantil é muito importante, ou seja, representa aí grandes oportunidades dela ampliar os seus conhecimentos. Então, a aceitação e a utilização de jogos e brincadeiras como estratégia no processo de ensinar e do aprender, ele tem ganhado aí força, né, entre muitos professores e pesquisadores. Então, justamente nesses últimos anos, por considerarem, não é, que a utilização dos jogos e das brincadeiras são, sim, na sua grande forma, não é, um estímulo ao raciocínio e favorece a vivência de conteúdos e a relação com situações do cotidiano. Ou seja, a utilização de jogos e brincadeiras na educação infantil, né, tem grandes contribuições, certo? Principalmente o favorecimento com relação às situações do cotidiano dessa criança. Então, estimula o raciocínio dessa criança também. Então, o jogo,
como uma estratégia de ensino e de aprendizagem em sala de aula, ele deve favorecer a criança a construção do conhecimento científico, né? Proporcionando aí a vivência de situações reais ou imaginárias. Então, propondo à criança desafios, instigando-a a buscar soluções para as situações que se apresentam durante o jogo. Então, vai levar essa criança a raciocinar, a trocar ideias e a tomar decisões. Então, favorece a utilização do jogo justamente a construção desse conhecimento da criança. De que forma? Porque vai levá-la a raciocinar, a trocar ideias e a tomar decisões. Então, o brincar, ele é, portanto, uma atividade natural. Isso é importante a gente ressaltar. É uma atividade espontânea e necessária para a criança. Então, ela vai construindo-se, né, uma peça importante aí para a sua formação. Seu papel ele vai transcender aí o mero controle de habilidades. Então, é muito mais abrangente. Por isso que a importância do brincar, ela é notável, certo? Já que é por meio das brincadeiras, né, por meio dessas atividades, que a criança ela vai construir o seu próprio mundo. Então, o brincar realmente é muito importante. Então, a inclusão das brincadeiras no ambiente escolar, principalmente na educação infantil, é, de certa forma, fundamental. Principalmente porque favorece a construção significativa do conhecimento para essa criança. Então, em sua visão, é pela brincadeira que a criança ela vai aprender sobre a natureza, sobre os eventos sociais, a dinâmica interna e a estrutura do seu corpo, ou seja, todo esse tipo de conhecimento, ele vai sendo construído por meio da brincadeira. Então, a criança que brinca livremente, no seu nível, à sua maneira, não é? Ela não está apenas explorando o mundo ao seu redor. Isso é importante. Mas ela também está comunicando o quê? Os seus sentimentos, as suas ideias, suas fantasias, né? Ela está fazendo esse intercâmbio entre o real e o imaginário, certo? Então, isso é realmente muito importante. Então, é por meio da brincadeira, né? Que a criança, ela não simplesmente explora o mundo a seu redor, mas ela também se comunica, né, através de expressar os seus sentimentos, as suas ideias, ela faz a interação com esse ambiente. E isso é muito importante na educação infantil. Então, o brincar, ele está relacionado justamente ao prazer. Então, uma brincadeira, criativa ou não, ela deve sempre proporcionar prazer à criança. E isso é muito importante. Então, brincar, ele se relaciona estritamente com o prazer. Uma brincadeira deve ser prazerosa, deve ser motivadora para essa criança, certo? Então, além disso, enquanto estimula o desenvolvimento intelectual da criança, também vai ensinar, sem que ela perceba, certo? Os hábitos mais necessários ao seu crescimento, como persistência, perseverança, raciocínio, companheirismo, entre outros. Ou seja, por meio da brincadeira, sem que a criança perceba, ela já está aprendendo sobre perseverança, sobre companheirismo, porque ela vai estar ali auxiliando, tá ajudando seus colegas também, e sobre perseverança. Então, olha o quanto de contribuições a utilização dos jogos e brincadeiras traz para a educação infantil. Então, pessoal, dessa forma, né, o brincar e o jogar na educação infantil, eles devem ser vistos como uma estratégia, certo? Utilizada pelo professor
E deve também privilegiar o quê? O ensino dos conteúdos da realidade, tendo o brincar um lugar de destaque no planejamento pedagógico. Então, o que a gente deve enfatizar, né? Então, o brincar e o jogar, ele deve ser uma estratégia utilizada pelo professor, certo? E esse brincar, ele deve ter posição aí de destaque nesse planejamento, certo? Então, a utilização dos jogos e das brincadeiras deve sim ter um planejamento cuidadoso que esteja relacionado com a realidade dessa criança. Então, tem que sempre respeitar o contexto dessa criança. Então, os jogos, eles vão ajudar, certo? Eles vão ajudar a trabalhar o quê? A classificação, a seriação, a inclusão e correspondência dos números. Fazendo tudo isso de forma o quê? Que prenda a atenção dessa criança, né? É justamente aí onde está o desafio, é prender a atenção dessa criança. Então, além de criatividade, de utilizar os recursos materiais disponíveis, muitas vezes material reciclado, você pode utilizar jogos que estão aí disponíveis em sites, em internet, como jogos para crianças e também aplicativos. Então, olha só, os jogos, eles são importantes. Então, nesse momento, certo, de pandemia, que as crianças estão afastadas aí do ambiente escolar, da escola, é interessante pais, professores, mostrar, né? A gente encontram-se vários jogos disponíveis aí em sites, certo? Jogos voltados para essa criança, voltados para a faixa etária da educação infantil, né? E que esses jogos, muitos aplicativos estão relacionados aí que podem ser utilizados no tablet. Então, olha só, a utilização dos jogos e brincadeiras, ela, de certa forma, não é fácil, tá bom? Não é fácil prender a atenção dessa criança. É por isso que não é simplesmente aplicar a brincadeira. Precisa-se realmente ter conhecimento sobre o contexto da criança, precisa-se planejar e realmente observar: será que essa brincadeira é pertinente nesse momento? Será que essa brincadeira está sendo direcionada para essa faixa etária de crianças? Então, é sempre bom fazer essa reflexão, professores, ok? Justamente para que o objetivo da brincadeira ele seja realmente atingido, ok? Então, pessoal, os jogos, né, a aplicação dos jogos para a educação infantil, realmente ele é muito importante. Realmente esse brincar, ele favorece o desenvolvimento cognitivo dessa criança, porque a criança, ela vai aprender brincando, ela vai ter prazer em desenvolver, em realizar aquelas atividades. Então, prosseguindo, nós vamos falar aqui sobre a questão dos jogos, né? Que é justamente dando continuidade ao que eu havia dito. O jogo está na gênese do pensamento, da descoberta de si mesmo, da possibilidade de experimentar, de criar e de transformar o mundo. Olha que interessante. Então, quando a criança joga, quando a criança utiliza o jogo, a partir daquele momento, tem a possibilidade aí de ela experimentar, dela interagir e transformar aquele mundo. É muito interessante porque a criança, ela tem nesse momento a liberdade de pensamentos, de sentimentos e realmente de descoberta de si mesma. Então, por isso que o jogo realmente ele tem essa finalidade de transformar, né? De transformar a questão da criação dessa criança, da experimentação. Prosseguindo, pessoal, a gente observa o seguinte, que é pelo jogo que as crianças elas exploram os objetos que as cercam. Então, é muito interessante que ao aplicar jogos na educação infantil,
que deixe que a criança toque naquele objeto. Isso é muito importante. Ela precisa explorar aquele objeto, ela precisa explorar aquele ambiente. Então, isso melhora a sua agilidade física, elas experimentam aí seus sentimentos e desenvolvem seus pensamentos. Então, o jogo, ele justamente trabalha a questão da agilidade, certo? Da expressão dos sentimentos e do desenvolvimento do pensamento dessa criança. Então, nós podemos dizer, certo, com tudo isso, que aprendem a conhecer o quê? A si próprios. Elas aprendem a conhecer o eu, certo? O mundo que as rodeia e aos demais. Então, é muito importante isso. Então, é muito importante essa interação dessa criança com o jogar, com o brincar. Então, o jogo da criança, é muito importante fazer essa ressalva e ressaltar isso, que o jogo da criança, ele não é, certo, equivalente ao jogo do adulto, certo? O jogo da criança não é equivalente ao jogo do adulto. Por quê? Pois não é uma simples recreação. Até porque o adulto que joga, ele se afasta da realidade, certo? O adulto, ao jogar, ele se afasta daquela realidade, certo? Enquanto que a criança, quando joga, quando vai brincar, ela avança para novas etapas do domínio do mundo. A criança, ela utiliza o imaginário dela e é por meio desse imaginário que ela vai dominar o mundo que a cerca. Então, a criança, por meio dos jogos, por meio das brincadeiras, ela vai ter essa liberdade de expressar os seus sentimentos, realmente de expressar suas emoções. Então, é muito importante que esse momento da brincadeira seja um momento que faça parte do ambiente escolar, certo? Seja um momento que realmente a criança ela observe que por meio da brincadeira ela já está ali construindo o seu conhecimento. Ela já está construindo e dominando aí o conhecimento do mundo que a cerca. Então, por isso que é de grande importância que os professores eles compreendam e utilizem o jogo como o quê? Um recurso privilegiado de sua intervenção educativa. Então, professores, é muito importante, certo, essa compreensão de que o jogo, ele realmente é um recurso, certo, muito importante, é um recurso fundamental para utilizar aí na educação infantil. É um recurso que realmente favorece, certo, esse conhecimento, favorece as descobertas e aprimora, certo, a criatividade dessa criança. Prosseguindo, pessoal, a gente vai falar aqui, certo, sobre a questão do papel do professor, certo? Que é um papel, geralmente, é um papel muito importante. Então, nós podemos dizer que uma das responsabilidades do professor não é justamente promover a socialização entre as crianças, né? Então, o professor ele vai auxiliar dentro da sua faixa etária e potencialidades a conviver com seu grupo, vai auxiliar essa criança a conviver com seu grupo, enfatizando aí no caso o grupo escolar. E independentemente do nível de educação, as ações pedagógicas desse professor, eles vão visar, de certa maneira, promover uma boa convivência social, certo? O conhecimento do outro e o respeito pela diferença. Então, ao aplicar um jogo, uma brincadeira, é muito importante esse auxílio do professor, essa mediação, em realmente mostrar a questão da boa convivência entre o grupo. Até porque quando a gente brinca, né?
Quando a criança vai brincar, ela vai interagir com outros coleguinhas. E isso, de certa forma, pode ter algumas divergências. Então, por isso que é muito importante o professor sempre trabalhar com a convivência social, certo? Sempre trabalhar com respeito, esse convívio entre grupos. Então, por isso que as atividades lúdicas, né, escolhidas pelos professores, além de oportunizarem aí a diversão e aprendizado como a própria função pedagógica, elas devem considerar também o desenvolvimento das pessoas envolvidas. Então, observem que ao aplicar uma atividade lúdica, o professor ele tem que observar justamente o que? Essa função. Qual a função daquela brincadeira? Qual a função pedagógica? E aí também deve fazer essa consideração com relação à faixa etária, com aquelas crianças que estão sendo envolvidas. Então, o trabalho pedagógico com conhecimento, certo? Ele pode adquirir aí maior significado, certo? Na medida em que é desenvolvido por meio de diferentes abordagens metodológicas. Então, o jogo, as atividades lúdicas, as brincadeiras, se usadas adequadamente, elas contribuem significativamente na construção e compreensão do conhecimento. Então, deixa só eu ressaltar exatamente isso. Então, o jogo, as atividades lúdicas, as brincadeiras, se usadas adequadamente, elas vão o quê? Contribuir para a construção significativa e compreensão daquele conhecimento. Então, é uma atividade essencial para o desenvolvimento e a aprendizagem dessa criança. Então, é importante que o professor ele conheça cada tipo, certo, de jogo e o seu objetivo, justamente para promover um trabalho que de qualidade. Então, é sempre bom observar isso, que o jogo e a brincadeira, se usado de forma adequada, certo? Com um objetivo bem direcionado, e o professor tendo esse conhecimento dessa brincadeira, sim, esse jogo, essa brincadeira vai contribuir significativamente para a construção do conhecimento dessa criança. Então, a brincadeira, o jogo, ele somente vai ter validade se usado na hora certa. E essa hora é justamente determinada por quem? Pelo professor. É o professor que vai determinar para o aluno qual é o objetivo do jogo, quais as regras, quais são os tempos, certo, para a realização daquela brincadeira. Então, professores, é muito importante, certo, esse estudo com relação das brincadeiras que serão aplicadas no ambiente escolar, certo? Justamente porque é por meio do professor, certo, que o aluno, que a criança, ela vai conseguir desenvolver, ela vai conseguir entender aquele objetivo daquele jogo, daquela brincadeira. Então, durante todo o processo de desenvolvimento físico, não é? Moral e social dessa criança, os ambientes em que elas estão inseridas e as brincadeiras espontâneas, né, ou dirigidas, elas podem sim contribuir de forma significativa na sua formação integral, certo? Então, essas brincadeiras têm sim como uma das contribuições justamente essa formação integral dessa criança. Então, é importante a criança brincar, pois ela irá aí se desenvolver permeada por relações cotidianas. E assim ela vai construindo o quê? A sua identidade, a sua imagem de si e do mundo que a cerca. Então, por isso que é importante, né? Justamente a utilização do jogo, da brincadeira, ele contribui para esse desenvolvimento físico, moral e social dessa criança, não é? Mas precisam, lógico, serem brincadeiras que tenham realmente um respeito por esse contexto desse aluno, certo? E levar em consideração também os pensamentos e os sentimentos dessa criança com relação àquela brincadeira.
Então, a criança, a gente precisa sempre levar em consideração que ela é um ser sociável, que se relaciona com o mundo que a cerca. Então, de acordo com a sua compreensão e potencialidades, ela brinca o quê? Espontaneamente e independentemente do seu ambiente. Por isso, quanto maior o número de brincadeiras infantis que está sendo aí inseridas nas atividades pedagógicas, maior será o desenvolvimento dessa criança. Então, mas por isso a gente deve observar, então deve se respeitar cada uma das fases de seu desenvolvimento, a fim justamente de que os objetivos eles sejam o quê? Eles sejam atingidos. Então a gente observa justamente o seguinte, que a criança ela brinca de forma espontânea, certo? E que essas brincadeiras, quanto maior número, certo? Seriam utilizadas aí na educação infantil, seriam utilizadas aí nas atividades pedagógicas, maior será, ok? O desenvolvimento dessa criança. Então, por isso que o papel do professor, ele é tão importante. E aí eu coloquei aqui, pessoal, que podemos sintetizar algumas funções, certo, do professor frente aos jogos. Quais seriam elas? Nós podemos observar o seguinte, que primeiramente o professor, ele precisa providenciar um ambiente adequado para o jogo infantil. Então a gente precisa observar isso. Na primeira etapa, certo? O professor ele precisa observar o seguinte, que antes de aplicar aquele jogo, aquela brincadeira na educação infantil, ele precisa primeiramente providenciar um ambiente que esteja adequado para aquele jogo. Então, cabe ao professor organizar os espaços de modo que permita as diferentes formas de jogos. Então, deve justamente observar o seguinte, será que esse jogo, ele realmente é indicado para o ambiente de sala de aula ou eu posso aplicar ali no pátio? Então, tudo isso é a primeira etapa, deve-se observar o ambiente, certo? Esse ambiente, ele precisa estar adequado para a aplicação aí daquele jogo, daquela brincadeira na educação infantil. Prosseguindo, logo após a observação, certo? E a organização do ambiente, esse professor ele precisa selecionar os materiais adequados. Então, o professor ele necessita estar o quê? Atento à idade e às necessidades desses alunos, justamente para selecionar esses materiais. Então, os materiais, eles devem despertar interesse e que favoreçam aí a criatividade. Então, o primeiro passo, antes de aplicar uma brincadeira, antes de aplicar um jogo, o professor ele precisa o quê? Organizar o ambiente. Logo após, ele precisa selecionar os materiais que serão o quê? Adequados, que serão aí utilizados, certo? Então, o professor, para isso, nessa seleção dos materiais, ele precisa estar atento à idade e às necessidades dessas crianças. Então, precisa ser um material que esteja dirigido, certo? Que esteja direcionado com relação à idade e às necessidades dessa criança. É importante também, pessoal, que o professor ele permita a repetição dos jogos. Não é porque esse jogo já foi utilizado no ambiente de sala de aula que eu não possa repeti-lo. Então, se as crianças elas sentem prazer em repetir jogos que a conhecem bem, por que não utilizar novamente aquele jogo? Então é importante fazer essa ressalta. Se as crianças gostam, se sentem prazer naquele jogo, o professor pode sim repetir aquela brincadeira no ambiente de sala de aula. Não há problema algum com relação a isso. É importante também
enriquecer e valorizar os jogos realizados pelas crianças, certo? Então, valorizar as atividades das crianças, interessando-se por elas, animando-as pelo esforço. É sempre bom o professor fazer esse incentivo para aquela criança estar sempre ali interagindo, brincando, jogando, certo? Evitando aí competição, isso é importante, certo? A aplicação dos jogos e brincadeiras na educação infantil jamais tem um objetivo de competição, ok, professores? Certo? Os jogos, eles não são competitivos. Não existem a aplicação de jogos e brincadeiras na educação infantil, certo? Não existem aí o objetivo de competição. Então, não há ganhadores ou perdedores. Então, é bom a gente salientar o seguinte, que ao aplicar uma brincadeira no ambiente escolar, é interessante o professor observar isso. Não há competição. Então, se um coleguinha chegou em primeiro lugar e, por exemplo, Pedrinho está lá em último, jamais a gente precisa salientar que jamais deve-se haver essa competição. Então, o professor deve ressaltar o seguinte, que nessa brincadeira todos são ganhadores. E é importante também frisar que se houver algum tipo de premiação, essa premiação deve ser de forma igualitária. Se um coleguinha chegou em primeiro lugar, finalizou aquela atividade primeiro do que todos os outros, não é devido a isso que ele vai ganhar uma premiação diferenciada. Não. Se houver premiação, essa premiação deve ser de forma igual para todas as crianças. E sempre ressaltar isso, que as brincadeiras, os jogos, não têm objetivos de competição. É muito importante para essa faixa etária, tá ok, pessoal? Na educação infantil, não é importante que esses jogos, certo? Não sejam utilizados com realmente esse objetivo de competição. Esse não é o objetivo da aplicação dos jogos e brincadeiras na educação infantil. Prosseguindo, é importante que o professor, certo, respeite as preferências dessas crianças. É importante salientar que ao brincar, as crianças elas expressam seus sentimentos, que ao brincar as crianças vão expressar os seus pensamentos. Então vocês, professores, precisam fazer esse respeito pelas preferências dessa criança. Então, cabe ao professor proporcionar justamente o quê? Novas oportunidades e novos materiais que vão aí enriquecer o jogo, respeitando aí os interesses e necessidades daquela criança. Então, ao brincar, ao jogar, a criança ela vai interagir com todos que estão ao seu redor. A partir desse momento, ela vai também começar a expressar o sentimento dela e os pensamentos. Então, a partir desse momento, o professor ele já vai observar, certo? Quais são esses pensamentos e, de acordo com as indagações dessa criança, ele pode o quê? Melhorar aquele jogo, aplicar um outro jogo de forma diferenciada. Então, isso é nada mais do que respeitar, certo? Esse pensamento, é respeitar essas preferências dessa criança. Então, a gente vai falar aqui agora sobre as contribuições que a brincadeira e o jogo eles vão proporcionar no desenvolvimento dessa criança na educação infantil. Então, é justamente o seguinte, a atividade lúdica, ela tem aí conquistado um grande espaço na educação infantil, certo? Então, a gente já está observando que essa aplicação da atividade lúdica, ela tem sim, está sendo aí, conquistando aí espaço na educação infantil. Então, o brincar é a essência da infância.
E seu uso, ele permite um trabalho pedagógico, que possibilita a produção do conhecimento e também a estimulação, certo, da afetividade da criança. Então, pessoal, a função educativa da brincadeira, ela oportuniza aí a aprendizagem do indivíduo, certo? Então, seu saber, seu conhecimento e a sua compreensão do mundo. Então, isso é muito importante. Então, as disciplinas apresentadas por meio de atividades lúdicas, por exemplo, é a matemática, elas tornam-se mais envolventes, elas favorecem a construção realmente de significado daquele conhecimento. Então, assim, a disciplina que é apresentada para essa criança de forma lúdica, ela se torna envolvente, ela favorece justamente a construção de significado daquele conhecimento. A criança ela vai realmente observar e ver o significado daquele tema que está sendo abordado. Então, realmente vai chamar a atenção. Aquela disciplina, aquele tema vai ser muito mais atrativo e significativo para aquela criança. Então, é justamente o que? A matemática, aprendida de forma lúdica, ela se torna uma matemática viva, uma matemática viva para essa criança. Então, a ludicidade, ela é uma necessidade da criança em qualquer idade, e não pode ser vista apenas como uma diversão. Isso é importante a gente ressaltar. Então, a questão lúdica, a aplicação de atividades lúdicas, elas não devem ser vistas apenas como uma diversão, certo? Até porque elas trazem grandes contribuições para a construção do conhecimento dessa criança. Então, o brincar, ele facilita a aprendizagem, certo? O desenvolvimento pessoal, social e cultural dessa criança. Ele colabora para uma boa saúde mental. Ele facilita aí os processos de socialização, de comunicação, expressão e construção do conhecimento dessa criança. Então, é justamente isso. É bom a gente fazer essa ênfase que a aplicação de atividades lúdicas, elas não podem ser vistas apenas como uma diversão, ok? Até porque elas favorecem, certo, a construção significativa do conhecimento para essa criança. Então, as atividades lúdicas, elas são a essência da infância, certo? Por isso que ao abordar esse tema, nós não podemos deixar de nos referir também à criança. Então, ao retornar à história e à evolução do homem, né, a gente falar, a sociedade, nós vamos perceber que a criança, ela nem sempre foi considerada como é hoje, né? Antigamente, ela tinha apenas uma existência social, ela não tinha essa existência social, na verdade. Ela era considerada um adulto em miniatura, né? Ou quase um adulto. O seu valor, ele era o quê? Relativo. Nas classes altas, por exemplo, as crianças eram educadas para o futuro. E já nas classes baixas, essas crianças, eles tinham um valor que iniciava quando ela só podia ser o quê? Útil ao trabalho. Quando essa criança podia colaborar na geração da renda familiar. Então, a gente observa, não é, que com a evolução aí da sociedade, esse valor, né, dessa criança, ele começa justamente a ser modificado, não é? A criança, ela começa justamente a não mais ser vista como um adulto em miniatura, né? Uma criança que não tinha uma existência social. Agora a gente observa que na educação infantil, né, que é essa importante etapa da infância, elas seguem por duas fases, como diz Piaget, né? Piaget ele faz essa divisão que é relacionada ao período sensório-motor
que é aquela criança que vai do 0 aos 2 anos de idade, né? E temos aí o período operatório concreto, que vai dos 2 aos 7 anos de idade, né? A gente observa aí que a utilização aí de brinquedos, de jogos para a aprendizagem, né, para esse desenvolvimento infantil, é justamente defendido aí como uma das propostas por Piaget, certo? Então, essa conduta sensório-motora compreende justamente, não é, essa relação do 0 aos 2 anos, com relação à repetição, ao reconhecimento sensório-motor, né? A criança vai aprender de forma a utilizar um raciocínio prático. Então, nessa etapa, por isso que as brincadeiras são muito importantes, né? Por isso que as brincadeiras práticas, elas são muito valorizadas nessa etapa, certo? Na educação infantil. Então, brincando, a criança ela entra em contato com as diferenças culturais, né? Existentes aí no grupo. Resolve aí problemas e amplia aí a sua forma de ver e entender o mundo, ampliando com diferentes olhares ou conceitos, né? A gente observa o seguinte, que, por exemplo, a gente vai colocar aqui um exemplo de uma brincadeira, né? Quando uma criança ela brinca de casinha, é um exemplo. Ela está entrando aí entra em contato com diferentes olhares sobre o conceito de mãe, certo? O que pode ampliar aí o seu próprio conceito. Então, ela vai observar ali o conceito de mãe naquela brincadeira. Então, nesse sentido, o brincar, ele cria as condições para o desenvolvimento infantil, pois a brincadeira ela vai ampliar a possibilidade de pensar e de atuar sobre o seu próprio cotidiano, certo? Então, brincar não é apenas um passatempo, isso é importante a gente frisar. Mas o brincar é uma atividade que vai permitir aí trabalhar com sonhos, trabalhar com fantasias, angústias também e os conhecimentos. Então, é brincando que a criança ela vai construindo o seu conhecimento. É jogando que a criança ela vai se desenvolvendo, certo? Então, ela vai mostrando, vai trabalhando com seus sonhos, com as suas fantasias e suas angústias também. Então, a gente observa aqui duas imagens, né? Duas ilustrações que mostram, né, a criança brincando, que essa brincadeira pode ser feita de forma individual ou em grupo. Todos esses tipos de brincadeiras são, sim, muito importantes e devem ser valorizadas no ambiente escolar. Devem ser realmente muito utilizadas na educação infantil. A gente tem aqui com relação aos jogos e brincadeiras no processo, certo? No processo de aprendizagem, certo? Então, a brincadeira, ela constitui aí um incentivo, não é? Ao desenvolvimento de novas habilidades e à busca de novas explicações. Então, por isso que a criança, ela é sempre mais agradável trabalhar, não é sobre situações imaginárias, não é sobre situações hipotéticas. Então a criança ela gosta realmente de trabalhar mais, realmente ela se envolve mais com atividades que geralmente trabalham em situações imaginárias. E realmente ela coloca a imaginação dela ali, justamente para utilizar. Então, os jogos e as brincadeiras, eles são fontes de felicidade e prazer e vão se fundamentar aí no exercício da liberdade. E por isso representam a conquista de quem pode sonhar, sentir, decidir, arquitetar, certo? Criar. Então, essas brincadeiras, elas vão recriando o tempo, elas vão recriando o lugar, os objetos. A criança, ela vai interagindo e por meio dessas interações,
ela vai favorecendo aí a criação do seu imaginário, das suas fantasias. Então, brincar é colocar a imaginação em ação, certo? Brincar, quando a criança brinca, ela coloca a imaginação dela em ação. Então, um bom jogo não é aquele que a criança ela pode dominar corretamente, certo? O importante é que a criança ela possa jogar de maneira lógica e desafiadora, né? E que o jogo ele proporcione aí um contexto estimulador para as suas atividades mentais e amplie, lógico, a sua capacidade de cooperação e libertação, certo? Então, um bom jogo não é aquele que a criança ela já sabe, já domina corretamente a forma de jogar, certo? Um bom jogo é justamente aquele que desafia a criança, certo? Que estimula ela a pensar, raciocinar, que a desafia, né? Então, nesse sentido, o lúdico ele tem caráter de liberdade, né? E subversão dessa ordem que contrapõe a lógica, né? Ele vai indicar as pistas para a definição de papéis. Então, a criança ela já vai observando, né? Que por meio dos jogos, ela tem que respeitar o seu tempo. O jogo, em alguns jogos, tem, de certa forma, um momento dela falar, as regras. E isso, de certa forma, a criança já vai aprendendo, né? Ela já vai realmente compreendendo que ela precisa respeitar o momento de falar, ela precisa respeitar o momento que o coleguinha vai ser o momento dele de brincar. Então, as brincadeiras, elas estabelecem a relação entre o mundo interno da criança, né, que é a imaginação, que é a fantasia, os símbolos, e o seu mundo externo, que é a realidade, que está sendo aí compartilhada com outros. Então, a brincadeira, ela tem justamente esse objetivo, né, fazer essa relação entre o mundo interno, que são as fantasias, que são as imaginações dessa criança, e a relação com o mundo externo, que é a realidade que está sendo compartilhada com outros coleguinhas. Então, ao mesmo tempo, né, as crianças, ao brincarem, elas vão criando condições de separarem esses dois mundos, certo? E de adquirirem aí o domínio sobre esses mundos. Então, por meio da brincadeira, a criança ela vai se apropriar da realidade. Ela vai criando aí um espaço de aprendizagem em que possam aí expressar de forma simbólica as suas fantasias, os seus desejos, os seus medos e sentimentos, né? Então, a criança, por meio da brincadeira, ela vai se apropriando dessa realidade, né? Ela vai, por meio da brincadeira, expressar, né, os seus medos, os seus desejos e suas fantasias. Então, nos jogos, a criança ela começa a estabelecer e entender regras, certo? Que estão constituídas aí nesse jogo. Então, desse modo, ela já está elaborando e resolvendo aí conflitos e hipóteses de conhecimento, né? E ao mesmo tempo desenvolvendo a sua capacidade de entender, certo? A sua capacidade de observar, do seu ponto de vista, de que existem pontos de vista diferentes do seu, e de fazer justamente entender e de coordenar o seu ponto de vista com o outro. Então, é como eu digo, né? O jogo, a criança ela já vai observando e entendendo essas regras, observando que existem pontos de opiniões diferentes do dela, certo? E que precisa sim ser respeitado nesse momento. Então, por meio dos jogos, pode-se criar uma série de situações que envolvam aí o equilíbrio e outros desafios corporais para essa criança, né? Com o uso desses objetos de obstáculos. Então, combinados entre si, os jogos eles vão poder garantir situações significativas, certo? Situações de aprendizagens ativas, favorecendo aí o desenvolvimento
cognitivo e social dessa criança. Então, em grupo, os jogos, eles também podem contribuir para o desenvolvimento, certo? Da solidariedade e da cooperação. Então, fazendo o uso das brincadeiras e dos jogos do ambiente escolar da educação infantil, a criança ela já vai observando, né? Ela já vai observando a questão da cooperação, de geralmente auxiliar aquele coleguinha que está com dificuldade, a questão da solidariedade. E isso é muito importante de ser trabalhado nesse ambiente, certo? Então, brincando, a criança ela já vai realmente tendo esse espírito de cooperação e solidariedade. Então, os jogos, não é, e as brincadeiras, eles ajudam as crianças a vivenciarem regras, né? Regras pré-estabelecidas. Elas aprendem a esperar a sua vez e também a ganhar e perder, né? Só ressaltando o seguinte, que não é um objetivo na educação infantil, certo? Que não se tem esse objetivo de competição, ok? Então, e com isso incentivam aí a questão da autoavaliação da criança e que poderá constatar por si mesma, não é? A criança ela vai observar a questão dos avanços. Ela é capaz de realizar e fortalecer o que? A sua autoestima. Então, geralmente é por meio dos jogos e das brincadeiras que a criança ela vai vivenciar essas regras, né? Ela vai observar a questão vai fazer essa autoavaliação, né? Tem esse incentivo e fortalece também a autoestima dessa criança. Então, a gente observa aqui na ilustração, ok? Um jogo, certo, da matemática, em que a criança ela vai observando, ela vai associando cada numeração na sua ordem aqui, colocando cada tampinha dessa na numeração correspondente, ok? Prosseguindo, eu trouxe aqui, pessoal, alguns jogos e brincadeiras que são direcionados para a educação infantil, né? A gente tem aqui o primeiro que é a caixa de sensações. Vale ressaltar que desenvolver essas atividades em educação infantil, né, não é nada fácil, tá bom? Em razão justamente dos alunos eles serem muito pequenos, né? Essas crianças são muito pequenas. E ainda não correspondem de forma motora a algumas atividades. Então, a gente observa justamente isso. Não é fácil, certo, o desenvolvimento dessas atividades na educação infantil, justamente porque tem essas peculiaridades, né? A criança ela é muito pequena e, de certa forma, algumas questões motoras, elas não conseguem, algumas atividades elas não conseguem realmente realizar. Então, aqui seguem algumas sugestões, né? Que vão poder aí auxiliar você, professor, no cotidiano da sala de aula. E como nós estamos agora no momento de pandemia, é interessante também vocês, pais, poderem aí aplicar na sua casa. São atividades que podem sim ser utilizadas no ambiente aí na residência dessa criança. Então, essa primeira brincadeira, né, se chama caixa de sensações. O professor ele pode aí encapar, o professor, os pais, não é? Uma caixa de tênis, uma caixa de sapato, fazendo aí um furo em forma de círculo, com 10 centímetros de diâmetro, ok? Então, o professor ele deverá organizar aí materiais como retalhos, flocos de algodão, pedaço de lixa, tampinha, qualquer objeto, certo? E ir colocando por uma das extremidades, a fim justamente da criança, com a outra mão, identificar o objeto. Então, é muito bacana, certo? As crianças gostam bastante de geralmente sentir as sensações daquele objeto que ela não está conseguindo visualizar. E aí você vai o quê? Instigando essa criança. O que pode ser?
Se ela não conseguir realmente obter a resposta, não tem problema, tá bom? O objetivo não é competição. Não é aquela criança que consegue realmente encontrar, né, conhecer e descobrir todos os objetos. Mas ali ela vai justamente observando por meio das sensações, ela já vai descobrindo e construindo na sua mentezinha aquele objeto, as sensações que aquele objeto proporciona. Então é muito bacana, pode ser feito no ambiente de sala de aula, mas também pode ser feito aí nesse momento de pandemia, com auxílio aí do papai e da mamãe. Prosseguindo, nós temos aqui o caminho colorido. O que é o caminho colorido? Então, com folhas de papel, certo? A gente faz um caminho para que as crianças carimbem os pés com tintas coloridas. Então, é uma atividade que vai envolver aí muitas crianças, né? E vão deixar aí essas crianças muito felizes. Então, elas gostam bastante. O professor, ele vai passar a tinta, vai carimbar o pezinho dessa criança e colocando um tapete, certo? Com uma folha de papel, com várias folhas de papel, a criança ela vai fazer esse caminho, não é? Esse caminho colorido utilizando seus pezinhos. Elas também gostam bastante, uma brincadeira realmente que chama a atenção e que elas gostam realmente de realizá-la. A gente tem aqui uma outra que se chama Toca do Coelho. O que é a toca do coelho? Então, a gente vai dispor aí de bambolês no pátio da escola, de forma justamente que fiquem duas crianças em cada um. Nessa imagem, nós só temos uma criança, certo? Mas geralmente se sobram sempre uma criança fora do bambolê. Então, ao sinal do professor, essas crianças elas vão o quê? Trocar de toca. Elas vão o quê? Colocar em cada criança vai mudar a sua toca, vai em outra toca do coleguinha. Sempre vai sobrar aí uma criança fora da toca. Então, o nome dessa brincadeira se chama Toca do Coelho. Então, é bem interessante utilizar a música. Quando a música parar, a criança ela vai o quê? Trocar de toquinha. Então, é bem bacana, trabalha muito a questão dessa liberdade da criança. É interessante que essa brincadeira seja feita num ambiente maior que a sala de aula, né? Geralmente feita num pátio, num ambiente que a criança ela tem essa liberdade, não é? De caminhar. O próximo nós temos aqui a brincadeira dentro e fora. O que é a brincadeira dentro e fora? Então, se faz aí uma forma geométrica bem grande do chão e pede aí que as crianças entrem nessas delimitações, né? Na delimitação dessa forma geométrica que foi construída aí no chão. Então, se quiser, o professor ele pode fazer uma outra forma, forma geométrica dentro dessa outra, né? Já que fez, e pedir para essas crianças adentrarem também. Então, elas vão observar justamente o quê? Que elas vão ficar mais apertadas nessa outra forma. Então, a criança ela já vai observando. O espaço é maior, eu tenho mais liberdade de me locomover. A professora colocou aqui uma forma menor, a gente já fica o quê? Apertado naquela atividade. Então, essa atividade se chama dentro e fora. Uma outra atividade bem interessante, certo? Que pode ser utilizado aí nesse ambiente, tanto agora nesse momento de pandemia, como ao retornar no ambiente de sala de aula, é a chamada caixa surpresa. O que quer dizer a questão o que quer dizer a caixa surpresa, né? Então a gente observa aí que é uma caixa de papelão, né, encapada. E aí o professor, ele vai mandar para a casa de um aluno, certo? A fim de que os pais eles enviem algum material
que possa ser descoberto pelas crianças. Então, a professora ela vai fazer, né, o professor, ele vai fazer algumas descrições do material, até que as crianças elas descubram o que é. Então, a caixa surpresa ela tem justamente como objetivo esse, não é? Na sala de aula, é interessante que a professora, cada criança leve uma vez na semana, não é? E o papai ou a mamãe vai colocar um objeto ali dentro. A professora vai ver que objeto é esse, e aí durante lá o ambiente na sala de aula, ela vai dando dicas. E justamente a criança ela vai interagindo e vai tentando obter justamente e encontrar qual é aquele objeto, que objeto é aquele. Então essa atividade é a chamada caixa surpresa. A próxima atividade que pode ser feita tanto no ambiente de sala de aula, como também agora na residência, certo? Com auxílio dos pais. Se chama pega-pega diferente. O pega-pega diferente, ele é feito dividindo, certo? A turma em dois grupos. Isso quando aplicada na sala de aula. Então, divide-se aí a turma em dois grupos e identifica elas com um lencinho. Então, a professora pode colocar uma fita, um pedaço de pano, alguma coisa que identifique e diferencie cada grupo. Por exemplo, o grupo amarelo e o grupo vermelho, certo? Então, vai identificar. E após o sinal do professor ou da professora, os grupos eles deverão fazer o quê? Pegar uns aos outros. E a criança pega, ela deverá ficar no espaço que vai estar aí delimitado pelo professor, certo? Então, ao final, o grupo que estiver com mais, certo, crianças, ele vai observar o seguinte, né? Que fazendo toda essa jogada, ele conseguiu obter mais, mais presos, né? Mais crianças ali dentro daquele ambiente que a professora colocou. Então, é importante ressaltar, pessoal, que não é interessante que se use grupo vencedor, certo? Como eu havia dito, não há espírito para competição, certo? O objetivo da aplicação da brincadeira na educação infantil não tem esse objetivo. Então, se houver premiação, a professora vai fazer a premiação de forma igual para todos que estavam participando. Então, eles gostam bastante. É uma atividade também que pode ser realizada no pátio, né? Que as crianças elas vão correr, elas vão ter essa liberdade realmente de observar e de interagir com esse ambiente. Elas gostam bastante também. E aqui eu trouxe, pessoal, fazendo um resuminho básico sobre a importância, né, dessas brincadeiras no contexto da educação infantil. Então vamos lá?
Então, a gente observa aí, não é, a importância, não é, nesse vídeo, a importância do brincar, não é? Brincando que a criança aprende, né? Brincando que a criança, ela observa e vai dando significado para aquele tema. Então, eu coloquei aqui com relação ao jogo, né, e à matemática. A gente precisa justamente compreender, né, a importância da utilização do jogo no ensino e aprendizagem da matemática na educação infantil. Então, desde tempos atrás, nota-se os problemas do ensino da matemática, né? Onde muitos alunos eles não se interessam por essa matemática, né? Tornando assim o ensino dela cada vez mais monótono e maçante. Então, com o passar do tempo, vários métodos eles foram sendo colocados em prática. Os jogos no ensino da matemática, eles proporcionam a sensação de prazer e bem-estar, devolvem o gosto pelos números, deixando aí a criança livre para se expressar, não tendo medo de errar e expor as suas opiniões, certo? Então, por isso que o jogo no ensino da matemática, ele vai proporcionar aí essa sensação de prazer, de bem-estar. A criança ela vai poder expor a sua opinião, né? Então, para as crianças, a serventia dos jogos no ensino da matemática, ele se tornou algo mais do que necessário, né, para a aprendizagem. Pois é jogando e brincando que todos irão se entender e compreender melhor. Então, o jogo na educação matemática, ele vai passar a ter aí um caráter de material de ensino, certo? Quando é considerado promotor aí de aprendizagem. Pois é jogando e brincando que todos irão se entender e compreender, né? Então, o jogo, na verdade, né, o jogo na educação, ele vai justamente passar a ter esse caráter, né, de promotor de aprendizagem. Isso é importante a gente observar, né? A compreensão da matemática utilizando esse jogo, ela vem aí como uma promotora, né, para promover essa aprendizagem significativa. Então, os professores, eles não devem esquecer-se de passar aos alunos a importância, né? A importância das regras. E com isso, o jogo, ele só deve começar a partir do momento em que todos os jogadores, eles conseguirem compreender os significados das regras e da cooperação. Então, antes de iniciar assim, os jogos, né? Um jogo, todas as crianças elas precisam compreender realmente qual a importância, quais são as regras, certo? Consigo compreender o significado daquele jogo. Então, trabalhando esse significado dessas regras desde a infância, a criança ela cresce justamente aprendendo o sentido das coisas. Ela cresce compreendendo o que e o que não pode, né? Isso é muito importante a gente ressaltar, né? E diferenciando também o certo e o errado. Então, trabalhando por meio de jogos, a criança ela vai observar desde a infância, não é? Ela vai compreender o que pode e o que não pode. Ela vai começar a observar e diferenciar o certo do errado. Então, além disso, esses conteúdos matemáticos, eles podem ser trabalhados e construídos justamente de forma prazerosa. E aqui a gente tem, não é, a imagem de uma ilustração de um joguinho matemático, em que a criança ela vai associar. Pela quantidade de frutas aqui na árvore, ela vai associar a sua devida numeração. No caso aqui, como tem 10 maçãs, a criança vem e coloca o número 10. Eu coloquei aqui, pessoal, fiz a gravação, certo, da brincadeira com caixinha de ovos. Vamos lá?
Ficou um pouquinho baixo o áudio, mas eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. Pode ser aplicado, deixa eu só tirar da apresentação, ele pode ser aplicado, certo? Esse jogo, essa brincadeira, ela pode ser aplicada no ambiente de sala de aula, mas ela também pode ser aplicada na residência agora dessa criança. Então, vocês observem aqui, ó, eu tenho essa caixinha de ovos, ok? Uma caixinha de ovos, e aí você apresenta para a criança, certo? Pode fazer indagações, pede para ela tocar, certo? Nos ovos. Que cor nós poderíamos pintar esses ovinhos? É interessante que cada criança tenha uma cartela de ovos. Não necessariamente precisa uma cartela grande como essa. Uma cartela pequena. E aí a professora pode dizer o seguinte: quantos ovinhos eu tenho aqui nessa cartela? E aí a criança ela já vai o quê? Começando a contar. E lógico, fazer essa instigação. Se eu retirar 2 ovinhos e distribuir aqui entre nossos coleguinhas, eu estou aqui com mais ou menos ovinhos? Então a criança ela já vai construindo, certo? E já vai observando a questão de maior quantidade e menor quantidade, certo? E é muito importante justamente deixar com que essa criança ela manuseie, ela manipule esse objeto. A depender da idade da criança, a gente pode até numerar. Por exemplo, se eu chamar o primeiro ovinho de número 1, esse segundo ovinho eu posso chamar de qual número? Então, a criança, a partir dos 4, 5 anos, a partir dos 5 anos, ela já tem, de certa forma, essa construção. Então, se eu colocar aqui esse ovinho, eu chamei ele do número 3. Qual o número que fica entre o ovinho número 1 e o número 3? Então, o objetivo é justamente, né, ir trabalhando e socializando com essa criança e socializando com esse grupo justamente esse trabalho, certo, professores? Portanto, realmente é bem interessante essa atividade, certo? É bem interessante essa observação com relação à quantidade, ok? Então, observem o seguinte: quando a criança ela manipula, certo? Quando a criança ela manuseia esse tipo de objeto, ela vai justamente construindo e observando isso. Aí observe. Então, a brincadeira da caixinha de ovos é simplesmente isso. Então, papai e mamãe, né, com auxílio aí, auxiliando a criança, vai poder aí utilizar também no ambiente aí de sua casa. Temos aqui também uma outra brincadeira que se chama, né, a gente vai associar, certo? Aqui a quantidade de maçãs com a sua numeração, também indicado para a faixa etária de 5 anos. Então, eu tenho aqui uma maçã, certo? Essa maçã tem uma semente. Então, uma semente vai representar aqui qual a numeração, certo? Então, também é bem interessante essa atividade. Eu coloquei aqui, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma outra atividade que diz assim, ó. Eu confeccionei essas cartelas, certo? Com diferentes frutas. A maçã, com a quantidade aqui, e coloquei a numeração, certo? 6, 7, 8. Nessa outra cartela, eu fiz aqui a maçã. Coloquei aqui a quantidade, né? Colei a quantidade de maçãs e identifiquei a numeração. Da mesma forma aqui nessas outras cartelas, observe. Ok? Então, pessoal, a gente pode distribuir com as crianças, fazer um círculo e ir perguntando, instigando elas. Como assim? Eu trouxe aqui alguns prendedores. Observem aqui os prendedores que eu coloquei
umas bolinhas aqui, ó. Prendedor com 5 bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas, 6 e com 1 e 2 bolinhas. O que quer dizer isso? Então, a criança, você distribui esses prendedores, deixa lá no círculo, certo? E a criança, conforme a imagem, ela vai tentar o quê? Fazer essa associação. Então, é uma atividade que também é voltada para criança com 5 anos de idade. Ela já tem essa construção, certo? E aí a professora vai perguntando. Por exemplo, vamos mostrar aqui essa cartela. Quantos moranguinhos eu tenho aqui nessa cartela? Então, a criança ela vai observar. Ela vai utilizar os dedinhos. É muito importante também deixar livre, certo? A criança ela vai expressar aí a sua opinião. E com isso o professor ele vai trabalhando. Então eu tenho aqui 1, 2, 3 morangos. Então de todos esses prendedores e olhando para os numerozinhos, que número é esse? A criança vai pensar. Se ela errar, é uma construção, tá ok, pessoal? Então, é justamente isso. O jogo, a brincadeira, ela não tem um objetivo justamente para a criança dominar aquilo. Então, ela vai o quê? Construindo em conjunto com o professor. Então, se eu tenho aqui 3 morangos, onde está o número 3? Então, ela vai observar. O primeiro aqui é o número 2. Mas eu tenho 2 morangos? Eu tenho 3 morangos. Então, ela vai tentar procurar. Pode ser feito no círculo, tá bom? E aí, dos prendedores que você entregou para ela vai comparar. Qual é aquele que tem 3 bolinhas? E aí, ela vai o quê? Colocar referente ao número 3. Cuidado também, pessoal, que não pode ter uma quantidade excessiva de cartelas, até porque as crianças na educação infantil, elas se dispersam com muita facilidade, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então, por exemplo, essa outra aqui, ó. Eu tenho, que figurinha é essa? Uma maçã. Se a criança não sabe, é interessante que a professora leve essas frutinhas e apresente para essa criança, né? Vá mostrando para elas as frutas, deixe também elas tocar. É interessante que leve mais de uma fruta, para de modo que a professora diga assim: Aninha, me dê um morango, pegue um morango. Pedrinho, pegue uma maçã ou pegue 2 maçãs. Isso aqui a gente já está trabalhando a matemática. Então, da mesma forma, eu tenho aqui 2 maçãs, tá ok? E aqui eu numerei 1, 2, 3. Então, a criança vai observar quantas maçãs eu tenho aqui nessa cartela. Vai dizer. Se ela não conseguir obter, você pega a maçã e vai observar. Essa quantidade de maçã é igual a essa quantidade? A criança ela já vai começar a construir a questão de quantias, não é? De uma ser maior que a outra. Ela está observando pela imagem que uma cartela tem mais que a outra. Então, a gente precisa justamente fazer essa associação. Isso voltado mais para as crianças lá com 5 anos de idade. Então, aqui eu tenho 2 maçãs. E qual é o número 2? Aqui é o número 2. Então, a criança vai procurar lá no prendedor. Aqui é o número 2. Esse daqui é o número 2. Quando ela encontrar, aqui é o número 2. Ela vai vir e vai prender esse númerozinho. Que ela está mostrando o quê? Eu prendi essas 2 maçãs. Elas são minhas. Ok, pessoal. Observem que são atividades
bem simples, tá bom? São atividades que dá para fazer esse trabalho bem tranquilo, esse trabalho de socializar, certo? Essas atividades. Pode ser feita em casa, certo? Com auxílio dos pais. É uma atividade bem tranquila e que as crianças gostam bastante. Prosseguindo, eu trouxe aqui também uma outra, certo? Uma outra brincadeira que a gente também trabalha a matemática. Então, a criança ela vai associar, observe. Coloquei aqui o número 1 e coloquei umas imagens, umas figuras. Eu tenho aqui quantas flores? Eu tenho uma flor. Então, ela vai fazer a associação com o número 1. Eu tenho aqui 2 botões. Então, 2 botões. Qual seria o número que representa essa quantidade de botões? E a criança vai associar. É interessante sempre fazer a comparação com o mesmo objeto. Por exemplo, eu tenho aqui 2 botões e a professora ou o pai comparar. Se eu tenho aqui, a minha cartela é essa, e eu te entrego essa cartela, quem tem mais botões? Então, com isso, a criança ela já vai construindo também essa questão de quantidade, ok? Aqui também é bem interessante, pessoal, eu trouxe esse dominó com palitos. Observem, é um videozinho bem bacana, que vocês, professores e pais, podem fazer essa construção e brincar com as crianças. Vamos lá?
Então, observem, não é? Que esse dominó, certo? O dominó com palitos, ele tanto pode ser feito, certo? Fazendo a associação com as cores. Então, a depender da idade dessa criança, ela já vai conseguir comparar qual é a cor azul, qual é a cor vermelha, amarela e verde. Então, a depender, certo, da idade, da faixa etária dessa criança, já se pode fazer a introdução por meio dos números. Já se pode aí começar a fazer essa criação desses jogos utilizando os números. É bem interessante também. As crianças gostam bastante. E aqui, pessoal, eu trouxe 8 atividades bem bacanas, certo? Para se fazer com as crianças, principalmente agora no momento de pandemia. Vamos lá? Portanto, pessoal, essas foram algumas dicas, certo? Que eu trouxe para vocês com relação aos jogos, certo? Com relação aos jogos que podem ser aplicados na educação infantil. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, curtam e comentem. Esse é o meu estágio. Meu nome é Flávia, não é o meu estágio na educação infantil. Então, ao longo desses vídeos, eu vou estar trabalhando, certo, a matemática de forma lúdica. Então, esse vídeo foi trabalhar a questão da importância das brincadeiras e jogos. E eu trouxe para vocês também alguns exemplos de jogos que podem tanto ser aplicados no ambiente de sala de aula, como agora no momento de pandemia, com o auxílio dos pais na residência dessa criança. Então, eu agradeço, certo?
a atenção de todos, espero que gostem. Muito obrigada. Tchauzinho!